Olá, se você acompanha meu canal, sabe que eu prego o Evangelho. Ia falar para você sobre algo que Deus me fez perceber esses dias. Estava trabalhando e comecei a observar como as coisas mudaram nos nossos dias, em termos de questão de mídia e da divulgação do Evangelho. Alguns anos atrás, um correio para poder mandar uma carta para uma certa cidade ou determinado estado ou país demorava muitos dias. Era feito ou de avião ou via Sedex, que você pagava e ficava mais caro. Isso em torno de mais ou menos há 20, 30 anos. Aí o Espírito me fez eu perceber que durante muitos e muitos anos atrás, o correio, as cartas que eram enviadas, né, iam a cavalo, demorava 30 dias, 60 dias. E aí eu me deparei com uma situação que comecei a voltar para trás, lembrando do período de Paulo, quando Paulo escrevia as cartas e enviava para as igrejas, através dos seus discípulos. E quanto tempo demorava para chegar essas cartas. E aí eu me deparei com uma situação hoje que poucas pessoas percebem de que forma o Evangelho está chegando nas casas. Hoje ligamos o celular, a pessoa prega o Evangelho hoje ao vivo, chega instantaneamente, não demora nada. Pessoas podem se comunicar uma com a outra em questão de fração de segundos, minutos. A mídia hoje ela tem divulgado todas as notícias quase instantaneamente. Aí eu queria te fazer essa pergunta: você acha que o mundo já foi pregado o Evangelho ou não? Por que eu falo para você assim? Você acha que o mundo foi pregado o Evangelho? Porque o Evangelho deixa claro lá, o Senhor falou que o termômetro seria assim: e quando o Evangelho for pregado em todos os quatro cantos da terra, então virá o fim. Hoje estamos vivendo um período onde que não existe ser humano nenhum que não tenha comunicação. Todos temos comunicação através da mídia, através da rede social, e o Evangelho está chegando em todos os lados e quatro cantos do mundo. É muito difícil a gente falar que não tenha pessoas que não tenham ouvido o Evangelho. Quanto demorava às vezes 2, 3 meses para Paulo viajar, chegar lá numa cidade e pregar o Evangelho, hoje praticamente o Evangelho chega na casa das pessoas diariamente, de meio da mídia, televisão, da rádio, e o Evangelho já foi pregado. Se a gente olhar para a história que vivemos, nós vamos concordar que o Evangelho já foi pregado nos quatro cantos da terra. Ou seja, a divulgação da palavra de Deus, ela alcançou o patamar máximo. Não há quem não tenha ouvido falar de Jesus Cristo, da salvação, do sangue. Então podemos aguardar que o tempo do fim já chegou e que o Senhor só aguarda o momento certo para voltar. Siga-nos no nosso canal YouTube, Quai, TikTok, Instagram, o Evangelho de Deus. Até mais.